ordinária de 21 de março de 2023. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos presentes. Boa noite a todos. Sessão ordinária da Casa Legislativa Severino Germano Filho, Câmara Municipal de Livramento, em 21 de março de 2023. Presentes: Adriana Alves de Brito, José Rodrigues de Lima Júnior, Alzenrado das Neves Bezerra, Lucenildo Rodrigues de Souza, Cassiano Vilar Barreto, Valdomiro Pereira Pinto, Marcos Flávio Leite, Leonardo Arruda Ventura e Javan Anastácio de Oliveira. Retorno a palavra ao senhor presidente. Passar a palavra para a assessora de Relações Públicas para a leitura da ata anterior, da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada em 14 de março de 2023, da legislatura 2021-2024, da Câmara Municipal de Livramento, Casa Severino Germano Filho, situada à Rua Presidente João Pessoa, número 140, Centro, inscrita no CNPJ 01 609 777 0101, dígito 10. Ao 14º dia do mês de março de 2023, reuniram-se aos vereadores, sob a presidência de Alzenrado das Neves Bezerra, que saudou os presentes e, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. O senhor presidente passa a palavra ao primeiro secretário da sessão. O senhor presidente passa a palavra ao primeiro secretário da sessão para a leitura dos presentes. Em seguida, passa a palavra à assessora das Relações Públicas para a leitura da ata da sessão anterior. Após lida e aprovada e foi assinada por todos, é iniciado o primeiro expediente, onde é aberto o espaço a todos. O espaço de 5 minutos aos parlamentares que desejarem se pronunciar. O vereador Cassiano Vilar faz uso da palavra e cumprimenta colegas vereadores, servidores e todos os que acompanham a sessão. Inicialmente, comunica aos caprinocultores o retorno da festa da cabra na cidade após a pandemia, inclusive que já tem data marcada no mês de junho. Comunica também sobre o retorno das discussões do governo estadual sobre a possível fábrica de leite em pó derivado do leite da cabra e externa animação com a possibilidade. O vereador Cassiano Vilar agradece o espaço e, em seguida, encerra o seu pronunciamento. Não havendo mais pronunciamentos, é indicado o segundo expediente, onde é feita a leitura pelo primeiro secretário da indicação legislativa de iniciativa do vereador José Rodrigues, que sugere a nomeação da rua localizada no bairro Santo Antônio em homenagem ao senhor Moacir Quintino Soares. A matéria foi lida e apresentada nessa sessão e será votada apenas na sessão posterior. O vereador José Rodrigues comunica que toda a família do senhor citado se sentiu lisonjeada com a homenagem e, caso a matéria em questão seja aprovada, que o pedido seja atendido. O senhor presidente agradece a todos pela presença e colaboração e se refere à indicação do colega José Rodrigues como algo grande valor. Fala ainda da colaboração dos servidores para um bom encaminhamento aos trabalhos da casa e agradece a todos que acompanham a sessão virtualmente. O vereador José Rodrigues comunica que não será mais paga a taxa de segunda via de registro de nascimento para pessoas que comprovem os critérios necessários e que essa decisão foi tomada em concordância entre o Ministério Público e o Cartório do Registro Civil do município. Não havendo mais nada a tratar e não havendo mais pronunciamentos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Lanusa Carmen Nobre de Souza Silveira, assessora de Relações Públicas, presidente e demais vereadores. Retorno a palavra ao presidente. Coloca a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está e quem estiver, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Eu peço a secretária para recolher as assinaturas.
Colhidas as assinaturas, eu abro espaço de 5 minutos para algum vereador que queira se pronunciar. Vereador Javan Anastácio. Boa noite, presidente. Boa noite, funcionários desta casa, população aqui presente, vereadora Adriana, colegas vereadores. E boa noite a todos que nos ouvem pela Livramento FM, que nos assistem através das redes sociais. Presidente, eu quero ser breve, mas eu quero trazer um assunto que eu acho de extrema importância, no qual agora vai fazer um ano que a gente estava em Brasília. Então, o presidente na época, Adriana, e estavam os 9 vereadores, inclusive também o prefeito, estava lá. Né? A gente foi para a marcha, que até está aqui o convite de novo. Vai ser dia 25 a 28 de abril. E vai fazer um ano que a gente estava lá, mas que a gente saiu no intuito dessa casa, não só de participar da marcha, não só de ir em defesa de nós vereadores e aprender, né? Que lá tem várias palestras, tem um aprendizado. Saiu de casa, aprende. Mas sim com o intuito de buscar recursos para esse município e que, abre aspas, conseguimos, né? Mas ainda não chegou. Então, na terça-feira passada, eu cheguei 15 minutos atrasado, só que eu não quis me pronunciar mais, mas tinha mandado um áudio para o atual senador da República, Efraim, porque de antemão a gente saiu unidos, né, para ir todos no gabinete de Wellington Roberto, que é o deputado votado por vocês, votado por essa cidade, e também no gabinete de Efraim, que ia ser candidato a deputado, a senador, né, apoiado por Flavinho, no grupo dele, por mim, e assim sucessivamente. E a gente fomos bem recebidos, e ficou de antemão, quando a gente chegou, eu lembro que o deputado, o Wellington, disse: vocês querem o quê? Que nada já levou tudo. E a gente foi, brincou, riu ali, ele recebeu a gente bem, foi votado. É votado há muito tempo por essa cidade. Começou a ser votado por Zé Papé, por Ana Maria, assim sucessivamente, Carmelita. E agora está sendo votado por vocês e por esse povo, assim como Efraim, assim como Hugo Mota, assim como Michel Henrique. Mas a gente foi com os pedidos para ele, que foi a ensiladeira, vocês vão me lembrar, se não me engano. O carro para a guarda municipal e poço artesiano, que foi ele mesmo que levantou na hora e que a gente disse que estava igual o Cristo Redentor, com os braços abertos. O que vier de benefício para Livramento, a gente está de acordo, né? Porque chegando no CNPJ, está servindo a população e a gente saiu de Brasília feliz, entusiasmado, todos. Mas faz um ano e ainda não chegou. E aí? Eis a grande questão. Então, meu pedido hoje é a vocês da situação, que façam uma mobilização, quem tiver mais contato, junto com o prefeito, para falar com o Wellington Roberto, para saber de como ficou. A Guarda Municipal, pelo que eu sei, a gente aprovou um requerimento da então presidente Adriana, na época, que ela leiloava o Gol, que pertencia a essa casa, para o município, e que aparentemente vai servir à Guarda Municipal. Então, se esse carro for vir um dia, que venha para a saúde, né? Hoje a gente tem um déficit ainda de carro, né? Teve um que se acidentou, né? Graças a Deus não teve nada grave, mas é um carro a menos. Tem 2 vans que estão aí sem funcionar também, são mais 2 veículos a menos, então tem essa necessidade de veículos no nosso município. Então fica o pedido. E na questão, agora eu chamo para mim, de Efraim, na época, vocês lembram muito bem, vocês vão lembrar que ele disse: para Livramento eu já mandei 200 mil. E pediu à secretária dele, não foi assim, Flavinho? Que pegasse um documento lá, no qual, no documento, ele teria mandado já de recurso, então, o deputado federal, para o município de Livramento. E aí ainda uma questão que chegou ou não chegou, esse valor. Mas tudo bem, ele não é mais senador, ele não é mais deputado federal, ele é senador. Eu mandei um áudio de 2 minutos para ele no WhatsApp. Agora as coisas ficam mais difíceis, né? O período eleitoral passou, né? Tem essa questão assim, o cabo não escuta, mas eu ainda vou ligar, vou pedir, vou fazer minha parte.
como eu faço assim também com o Hugo, estou me mobilizando com o Michel no estado, para a gente pedir. Cabe a gente pedir. O povo não pede da gente, a gente pede os que estão acima da gente, né? É uma hierarquia que a gente vai no decorrer da política. Então, o pedido é esse hoje, né? Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, eu acho importante. Quem é o líder do governo, eu acho que é Naldo, ou o presidente Halley, um que vê, não, vou falar com o prefeito, vamos pegar esse assunto e ligar. Deputado, a gente vai faz um ano, o senhor prometeu isso, isso, isso. Vai chegar ou não? Né? A população quer a resposta. A gente não é palhaço. A gente gastou dinheiro público para ir para Brasília. Né? Foi participar de uma marcha, tudo bem, mas foi de antemão e a gente chegou aqui todo mundo satisfeito. E aí, conseguiram o quê, vereadores? Não, a gente conseguiu isso, isso, isso e isso. Faz um ano. Chegou? Não chegou. Vai chegar quando? Eis a grande questão. Então era só levantar esse assunto, né? A gente tem que se dialogar toda terça-feira para buscar recursos para o município de Livramento. E o município vem fluindo e as coisas vão se melhorando ao decorrer do tempo. Então, no mais, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Mais algum vereador que se pronunciar? Vereadora Adriana. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores desta casa, servidores, os quais têm feito um trabalho tão brilhante para que essa casa continue com seus trabalhos. Plateia aqui na nossa plenária, em nome do nosso senhor Bill, eu quero saudar todos que vêm nos prestigiar, Eu queria também saudar e parabenizar o servidor Júnior, né? Júnior de Enoque, parabéns pelo seu aniversário. E de antemão, deixar aqui minha solidariedade à família, que também ainda é família de Júnior, ao pessoal de seu Antônio de Pedro Aleijado, o qual faleceu na cidade de Brasília, e que hoje a família me pedia para avisar que o seu corpo, ele chegará, está previsto para chegar agora até o dia amanhecer, durante a madrugada, e que será velado nos Pinhões, na casa do seu saudoso pai, seu Pedro Aleijado, né? Seu Antônio está vindo no translado e ficará lá até amanhã, a hora do sepultamento, a família ainda não sabe. Mas que pediu para me avisar e estou aqui fazendo o meu compromisso que eu falei com a família. Né? Deixar também continuar pedindo a toda a população de Livramento, que ora nos ouvem através das redes sociais, nos escutas pela Rádio Livramento FM ou pelo YouTube, por onde quer que seja, que continue nas orações pelo nosso amigo, né, Vando Laurindo, que ainda continua entubado, numa situação muito delicada, que desde sexta-feira de manhã se encontra no hospital de trauma. Para quem não sabe, eu ainda peço para os que continuem, que já estavam em orações, que continue, que sua família ainda se encontra muito desesperada. Inclusive, eu tenho ido muito visitar a Dona Lourdes, uma pessoa maravilhosa, que está com seu filho nessa situação e que cada dia fica mais debilitada com a situação, porque não é fácil. Só sabe quem é pai e quem é mãe. Vando sofreu um acidente em casa, um acidente doméstico. Infelizmente, ele tinha bebido por 4 dias seguidos e sofreu um acidente doméstico. Caiu da própria altura, passou mal durante a madrugada, caiu e levou uma pancada muito grande na cabeça, onde a equipe do SAMU, qual quero parabenizar, fez um brilhante trabalho. Socorreu até o HGT, chegando lá, tendo os primeiros socorros durante a madrugada da quinta para a sexta, mas na sexta de manhã, quando a doutora Valdilena, a qual eu quero de público parabenizar por sua agilidade, né? O médico do trauma disse que se não tivesse sido tão ágil, ele não tinha sido chegado com vida. E doutora Valdilena, ao pegar o plantão no HGT na sexta de manhã, viu a necessidade de transferi-lo com urgência e pediu a regulação para que o hospital de trauma abrisse uma vaga na UTI. Foi atendida de imediato, eu estava lá com a família, foi atendida de imediato. Infelizmente, quando eu estava lá como profissional,
foi colocar Vando na ambulância, ele deu uma parada cardiorrespiratória, voltou para o hospital, a doutora com toda a sua equipe entubou e continuou seguindo para o hospital de trauma. E ele continua lá, mas pedindo a toda a população que essas orações que têm sido feitas, hoje a notícia foi muito boa, sua irmã Lourdes, sua irmã Lúcia, que mora, né, que a gente conhece, Lúcia de Souzinha Soldado, nos passou que a médica vai tirar o tubo e a sedação para ver sua reação, porque ele apresenta uma situação de melhoras. Então, muito obrigada a todos que têm dado assistência à família e que têm orado e que a gente continue orando. E para finalizar meu pronunciamento, eu queria fazer um pedido aos caros colegas vereadores, e em especial ao presidente Hallen, que ora preside esta casa, que está à frente dos trabalhos, para que aquele projeto que estava o ano passado aqui, onde os auxiliares de enfermagem passam a ser técnicos, que ele vá novamente, que ele venha novamente em pauta, que sejam feito todo aquele alinhamento que os colegas que aqui deixaram, salvo engano, Flavinho e todos os outros, pediram para que a assessoria da casa alinhasse o projeto e, de forma adequada, mandasse para que a gente votasse, ele não fique para trás, porque tem 4 profissionais sendo prejudicados. Inclusive, agora, Lula acabou de anunciar no dia de hoje que na marcha dos prefeitos, próxima semana, ele está assinando o compromisso do piso salarial da enfermagem e onde 4 profissionais do município são prejudicados. Então, eu queria que, quando o projeto veio, teve uns projetos de urgências. Então, a assessoria da casa foi cuidar dos projetos de urgência para colocar em pauta. Mas o projeto continua aqui para ser refeito, assim como pediu todos os outros colegas. Eu peço ao colega presidente que fale com a assessoria, se precisar eu faça um requerimento oficial, né, de forma oficial, para que esse projeto volte na pauta desta casa, para que a gente aprove e para que esses profissionais, os 4, eu, técnica de enfermagem, e mais 3 na cidade, não seja prejudicado, porque a gente será prejudicado, muito prejudicado salarialmente, futuramente, caso venha pagar o piso. E como colega, assim, como vereadora, representante do município, tudo que vem nesta casa para ajudar o profissional, assim como os professores, assim como os agentes de saúde, eu estive sempre muito à disposição. Então, eu estou falando agora como profissional, que o que puder, o presidente, para nos ajudar, eu peço encarecidamente, porque os meninos envolvidos me procuraram e para que eu pedisse, para que esse projeto voltasse da forma adequada, para que fosse votado e a gente concluísse, né? Porque nós hoje somos efetivos como auxiliares de enfermagem. Na época, o prefeito ofereceu a vaga, a gente fez, passou, é um mérito nosso, mas nós cumprimos o dever de técnicos, porque na época, né, o concurso foi oferecido para auxiliar, mas nós pagamos o conselho, o Corém, como técnicos de enfermagem, que é bem maior do que o auxiliar. Nós hoje assinamos livros de ponto, todo lá como técnicos de enfermagem, e nós hoje desenvolvemos a função de técnicos de enfermagem, que é bem diferente de auxiliar de enfermagem. O auxiliar ele é bem limitado e o técnico ele é mais avançado, vereador Júnior. O técnico ele tem uma autonomia e uma capacidade de atender melhor a população. Então fica eu mais 3 colegas prejudicados desenvolvendo nosso trabalho com todo o compromisso com nossa população de técnicos de enfermagem. Nossas carteiras de profissionais são todas de técnicos de enfermagem. Só unicamente no nosso contra-cheque é auxiliar por, na época, a gestão ter oferecido apenas o cargo de a portaria, porque nós já éramos técnicos de enfermagem na época, porém não tinha a vaga para auxiliar. Então, eu deixo aqui a vaga para técnica. Então, eu deixo aqui meu pedido como profissional, como colega de vocês, para que não deixe nem eu, mas 3 colegas prejudicados. Meu muito obrigada, desculpa se eu me estendi. Deus abençoe a semana de cada um de vocês e que continuamos nas orações por nosso amigo e colega Vando de Antônio Laurindo. Mais algum vereador que quer se pronunciar?
Vereador Naldo Arruda. Boa noite, presidente, demais vereadores, servidores da casa, quem nos prestigia aqui no auditório desta casa, quem nos escuta, nos vê através das redes sociais, Livramento FM, meu muito boa noite a todos. Só complementar, senhora presidente, não, desculpe, presidente, colega Adriana, a sua colocação é muito importante no que tange essa questão da equiparação dos vencimentos. Na verdade, esse projeto foi colocado ainda na sua gestão aqui como presidente. E realmente, assim, quando fala da questão do servidor, é muito importante prezar pela a valorização de todas as categorias. No entanto, é importante esclarecer que esse projeto, ele voltou, na verdade, para a questão do executivo, rever. Inclusive, alguns vereadores aqui nos reunimos e debatemos a questão desse projeto. E o mesmo voltou justamente, senhora, colega vereadora, por erro, eu acredito, assim, de digitação do projeto, na verdade. Eu acredito que o projeto ele veio para aqui de uma forma diferente da necessidade que ele deve vir, né? O projeto, na verdade, ele extinguia o cargo de auxiliar de enfermagem. E eu acredito, foi um ponto que levantei aqui nesta casa, que o projeto ele não deve vir assim para casa. Ele deve vir com o artigo 1º tratando da equiparação dos vencimentos e não extinguindo cargo nenhum. Até porque vocês vão passar a receber igual o técnico de enfermagem, mas o concurso prestado pela sua categoria não foi para técnico de enfermagem. Então, assim, eu lembro bem que na última sessão que me pronunciei nessa tribuna, eu citava justamente que ia enviar, vereadora, um requerimento à casa, mas como a senhora tocou no momento, a senhora pode fazer até pelo regimento aqui, de forma verbal, e o presidente encaminhar ao executivo, até para trazer na memória do executivo que, ao sair desta casa, conversamos com o prefeito ali fora, alguns vereadores nos reunimos e tinha realmente essa preocupação. Acredito que o executivo tem essa preocupação de melhorar, né? No entanto, naquele momento, o projeto, ele entendia que realmente o projeto estava um pouco fora do padrão. Então, a senhora, como trouxe aqui para discussão, uma discussão importante, pode fazer de forma verbal e certamente esse projeto virá a esta casa através desse requerimento que a senhora apresentar. Só para complementar, presidente, obrigado. E no mais, boa noite. Presidente, antes de Flavinho falar, deixa eu só pegar uma deixa de Naldo, é só 1 minuto que eu gasto. Eu agradeço, Naldo, pelo apoio que você está nos dando à nossa categoria, assim como colega profissional. Dizer também aos nobres vereadores que isso aconteceu, não está só acontecendo na cidade de Livramento, esse projeto, que aconteceu em vários, inclusive em São Vicente do Seridó, foi aprovado recentemente. E como disse o vereador Naldo, foi só questão de elaboração do projeto, de uma elaboração inadequada, que os vereadores desta casa, eu entendi que não tinha respaldo para votar o projeto. Então, ele voltou para o executivo. Isso não é coisa de 7 cabeças, é uma coisa muito fácil, o projeto voltar de forma adequada. Aqui eu não estou querendo ser técnica de enfermagem no papel, eu quero ser reconhecida, assim como meus colegas, salarialmente. Como assim a gente desenvolve um trabalho. Eu acho que não é justo, vereador Cassiano, um pedreiro trabalhar um dia todinho e receber no fim do dia como um servente. Se ele desenrolou, se ele fez seu serviço de pedreiro, ele receber como servente. Caso o senhor ache que eu esteja errada, pode se pronunciar. Então,
Todas as câmaras que fizeram de forma adequada, foi votado, não teve problema nenhum. E de antemão digo que vou trazer o requerimento e que já peço o apoio de todos. Quando eu digo que por esta casa passou os projetos de professores, de piso salarial, de agente de saúde e professores, eu estava aqui de prontidão, ou como vereadora, ou como presidente desta casa, para ajudar a todos. Então, nesta hora, a gente também fica muito grato quando recebe o apoio de todos, inclusive do Executivo e dos colegas vereadores. Meu muito obrigada, boa noite. Passando a palavra para o vereador Flávio Leite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Adriana, servidores da casa, aqueles que nos ouvem, nos assistem através das redes sociais e aqueles que se fazem presente aqui na casa. Primeiro, eu queria pegar um gancho aqui com relação ao pronunciamento de Javan, que é importante e que nós, como representante do povo, né, prestemos conta à sociedade. Foi interessante o relato de Javan aqui. Devo dizer que já entrei em contato também com o senador Efraim. Na época a gente teve lá no gabinete dele, ele era deputado, o Javan. E ele prometeu R$200 mil para custeio na saúde, que ele disse que já tinha colocado 200 e ia colocar mais 200. Né? Eu entrei em contato com ele e ele disse que esse compromisso estava de pé, agora que, assim, eu falei com ele por telefone, ele pediu para fazer um agendamento quando ele estivesse aqui em João Pessoa. Aí eu estou esperando, por parte dele, né, esse agendamento, mas se for coisa que demore, eu vou novamente retornar a ligar para ele, né, e tentar, quando ele estiver aqui, um agendamento para outras demandas também, não só o cumprimento dessa promessa que ele fez, né, mas como outras demandas que o município também precisa e que eu, no meu papel de representante daqui, e ele que foi votado aqui, né, e que votei nele, de pedir algo mais para atender ao nosso município. Esse é o nosso compromisso. Foi boa ter tocado nesse assunto, porque isso foi uma coisa que ficou, né? E eu creio que, inclusive, aquilo que o Edson Roberto prometeu naquela época também, eu acho que daquela época não foi liberado nada ainda, provavelmente. Né? Pelo menos eu não tive conhecimento ainda. Alguém que faz parte da base do governo aqui pode ter maiores informações com relação a isso. Mas queria também entrar nessa questão aqui que a Adriana levantou, que foi um projeto de lei que veio encaminhado do Poder Executivo para cá. Até porque nós não temos esse poder aí. Foi um projeto de lei que veio do governo para cá, da gestão, né, do Executivo, e que veio para cá de forma errada. Né? Essa questão eu levantei aqui na época, né? Não é porque eu sou contrário à questão dos vencimentos dos profissionais que são auxiliares de serviço, mas que desenvolvem, né, a função de técnico, auxiliar de serviço, não, de enfermagem, né? Mas que exerce a função de técnico de enfermagem. Agora, o que eu levantei a questão na época e continuo com as mesmas convicções é que o governo municipal ele tem que mandar para cá com relação à equiparação salarial. Agora, a mudança de cargo é que não pode, porque senão a gente vai abrir precedentes para outras questões, inclusive isso é uma questão que é inconstitucional. O próprio procurador da Câmara, na época, disse no grupo
que tinha indícios de inconstitucionalidade e que de fato tem, porque se você ingressa no poder público através de um concurso, você prestou concurso, vamos dizer, para professor de matemática. Aí, daqui a pouco, você vai prestar, você está exercendo uma função de professor de outra disciplina, seja lá português ou qualquer outra lá, ou química ou física. E esse cargo de professor de português ou de química, seja lá o que for, esse valor ele seja um valor maior de salário. Aí você manda um projeto de lei para cá para você transformar aquela pessoa em professor de português. Não pode, porque o concurso que ele prestou foi para professor de matemática. Da mesma forma, a questão dos técnicos, que são técnicos de enfermagem hoje, por formação, mas a prestação no concurso foi para auxiliar de enfermagem. Né? Então, assim, não pode fazer a extinção do cargo porque as pessoas ainda estão exercendo o cargo dele. Está entendendo? Então, você vai abrir precedente para outras pessoas. A gente tem funcionário hoje aqui no município, existia isso aqui, eu não sei se ainda tem, mas provavelmente tem, eu vou procurar saber. De alguém que é auxiliar de serviço e presta serviço como professor. Presta serviço como professor. Está entendendo? Então você vai abrir precedente, não pode. O ingresso em órgãos públicos, você só ingressa nele ou através de cargo comissionado. Para a carreira tem que ser concurso público. Para a carreira, você ser profissional de carreira, você tem que ingressar através de concurso público e você presta o concurso público para aquele cargo que você vai exercer. Se lá na frente tiver uma mudança e você estiver ocupando outro cargo, que você receba uma gratificação por aquilo. Pelo algo mais que você está fazendo. Agora, a mudança de cargo não pode. Eu não vou mudar minhas convicções e aí eu quero que inclusive no período que foi colocado isso aqui, eu levantei a questão e pedi que fosse devolvido para o executivo fazer equiparação salarial, porque aí o servidor ele não estava tendo prejuízo, né? E olha que isso é uma bandeira que eu levanto aqui faz muito tempo, da valorização do servidor público, porque eu acho que ele tem que ganhar por aquilo que ele faz, pelo que ele merece, né? Tem que ser valorizado. Até pela boa prestação de serviço que o servidor ele tem que prestar, né? Que isso a gente cobra também, em contrapartida, né? Mas esse projeto, se está aqui, eu não sei ainda, porque ele deveria ter sido devolvido para o executivo. Já foi devolvido, né? Então o executivo, ele foi, como foi o executivo que teve a iniciativa de mandar, foi para lá para ser corrigido, então tem que vir de lá para cá agora. Tem que vir de lá para cá e corrigido dessa forma. Não elevando o cargo de auxiliar de enfermagem ao cargo a essas pessoas passar a ocupar agora um cargo de técnico de enfermagem, porque o concurso que ele fez foi para auxiliar de enfermagem. Então você vai mexer numa questão que ela é inconstitucional. Você não pode elevar. Se fosse assim, tivesse alguns servidores que fosse alinhado politicamente com o prefeito ou com o governo ou qualquer outra coisa assim, né? Você ia lá e elevaria o cargo dele. Mandava uma lei e alterava. E não pode, né? Agora, a equiparação salarial ele pode fazer. Isso aí ele pode. O auxiliar de enfermagem, o valor ser equiparado ao técnico de enfermagem. Até porque essas pessoas estão exercendo essa função hoje, né? Então, nada mais justo do que faça essa equiparação. Agora, é importante que o projeto de lei ele volte para cá de forma correta, né? Foi isso que eu levantei essa questão e continuo defendendo
Isso porque são minhas convicções e é o que é correto, né? O próprio procurador da Câmara, na gestão anterior, da gestão da presidenta Adriana, ele falou que a lei tem indícios de inconstitucionalidade, de fato, né? Então, era só isso aí para colaborar. Com relação à questão da equiparação salarial, se vier, eu estou aqui para votar e dar o meu apoiamento. Era isso e obrigado pelo espaço. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Vereador Júnior. Boa noite, senhor presidente. Oi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem e nos vê pelas redes sociais, pela Livramento FM e também as pessoas que estão aqui nos assistindo de forma presencial. No tocante à solicitação da vereadora Adriana, isso foi uma discussão pautada anteriormente, e nós entendemos que, da forma que o projeto veio à casa, daria uma brecha de forma inconstitucional. E assim nós desejamos que o projeto voltasse para que pudesse ser feito. A questão de equiparação salarial, né, também eu estou de acordo, né, não a extinção, até porque você passa de auxiliar e você hoje é técnica, é louvável porque teve uma progressão, né, de uma graduação, de um estudo, né, de uma progressão acadêmica, vamos dizer assim. Posteriormente também você poderá sair de técnico para enfermeiro, né? É mais uma progressão, né? Agora, a extinção de cargo é complicado, porque aí se torna de forma inconstitucional, até porque teve um processo seletivo, eu acredito que foi, né, para o cargo de auxiliar, né? O projeto vindo, né, de forma correta, de forma constitucional, já me disponho, senhora vereadora, a aprovar o projeto. Eu gostaria de reafirmar aqui, né, o convite para os empreendedores e empresários do município de Livramento. Passamos divulgando nas redes sociais, esses últimos dias, que amanhã aqui nesta casa, né, haverá uma palestra sobre os temas de atendimento e marketing digital, promovido pelo SEBRAE, né, tem o apoio da Hábil Consultoria, da Câmara Municipal de Livramento e da Prefeitura Municipal. Essa palestra acontecerá amanhã aqui na Câmara, às 19 horas, né? Os dias de inscrição foram ontem e hoje, mas eu acredito que se você não teve tempo ainda, né, de realizar essas inscrições nesses 2 dias, eu acredito que estarão ainda abertas para amanhã, né? Até mesmo no horário da palestra. E o importante é que, após essa palestra, né, os palestrantes, os representantes do SEBRAE, eles darão um suporte aos empreendedores, aos empresários, né, auxiliando nessa logística toda de atendimento, de marketing digital e de forma gratuita. Então, amanhã, se você ainda não fez a inscrição, sinta-se convidado, convidada, você que está entrando agora no comércio, a participar dessa palestra que será realizada amanhã aqui na Câmara Municipal. E recebi uma importante notícia vinda do presidente, né, desta casa, que essa palestra também será transmitida, né? Então, as pessoas que também não puderem vir, mas que se quiserem assistir através do YouTube da Câmara, né, a palestra será transmitida. Iniciará às 19 horas amanhã. Sintam-se todos convidados. Nós temos uma indicação que, ora, o presidente vai colocar, acredito, no segundo expediente, para que seja votada. É uma indicação parlamentar da minha pessoa, solicitando aos nobres pares desta casa que aceite essa indicação, que é nomeando, né, uma rua projetada lá no bairro Santo Antônio,
para receber o nome do senhor Moacir Quintino de Soares. E aí, de antemão, já peço aos nobres vereadores que possam aprovar essa indicação. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Vereador Valdomiro. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, funcionários aqui da casa, plateia aqui que nos prestigiam, e o meu boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem pelas plataformas digitais. De início, quero aqui externar os meus votos de pesar a todos os familiares do irmão de Zé Pedro, pela partida do seu irmão Antônio. Que Deus possa confortar o coração e que Deus possa dar o descanso eterno. Aproveitando também o momento, quero aqui lembrar a todos os artistas que o cadastramento, né, da Lei Paulo Gustavo acontecerá amanhã e quinta-feira. Aí o local será na assistência social, que vai ser no turno da manhã e tarde. O turno da manhã será às 8 horas até às 11 e do turno da tarde será das 14 até às 17. Aí os documentos que precisa serão o CPF, o RG e o comprovante de residência. No momento, só isso, presidente. Agradeço pelo espaço. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Não havendo mais nenhum vereador que queira se pronunciar, eu vou me pronunciar pela permanência de 5 minutos. Uma boa noite especial a todos os nossos munícipes. Uma boa noite especial a todos que nos assistem pelas redes sociais, pela rádio comunitária. Eu quero aqui me solidarizar com a família de seu Zé Hilton, pela pessoa falecida do seu pai, que Deus a tenha no reino da glória. Quero também pedir aos colegas vereadores e a toda a população livramentense que nos ouve, nos assiste, que façam orações ao nosso colega Vândio, que Deus abençoe ele e que traga de volta a sua saúde, para logo mais ele estar aí junto a nós, suas brincadeiras, que é um homem muito brincalhão, um cara amigo, e que infelizmente aconteceu esse acidente com ele. Mas vamos erguer as mãos todos, pedir força a Deus. Dizer também à colega vereadora Adriana que o intuito dessa casa aqui é permanecer sempre em harmonia, em conjunto, e dizer que nesta casa aqui é prioridade nossa, tanto da minha pessoa como presidente desta casa, como dos colegas aqui vereadores, de adiantar os ofícios, projeto de lei, requerimentos, mas dizer que essa conjunção não só depende de nós, mas dizer também à colega vereadora que parabenizo pela sua atitude e também reforço o pedido que no nosso município temos muitas pessoas, funcionários públicos, necessitados de acolhimento nesta casa, acolhimento por nós, vereadores, e dizer que é bom nós todos aqui erguer as mãos. Vou fazer de novo, de maneira regimental, o requerimento ao gestor municipal que veja com bons olhos a turma dos Gari, que toda a cidade hoje aí paga insalubridade. Só Livramento que foi esquecido. A antiga gestora colocou 10%. É gratificante? É não. Gratificante é pagar o que é de direito de cada funcionário. E o dinheiro tem para isso aí. E infelizmente a gente fica nessa confusão de consciência, querendo priorizar algumas situações e esquecendo dos guerreiros que tá nesse caminhão de lixo aí passando aí e que passando por momentos difíceis na vida deles, lutando
pelo direito que é deles. Eu queria chamar a atenção, porque quando é em meio de justiça, o Ministério Público não resolve, não aparece a condição financeira de arcar com as consequências e resolver o problema, eu acredito que isso, colega vereador Senildo, eu acho que o município não há necessidade disso, de chegar ao ponto de ter que ir para a justiça, o funcionário público, para pagar o que é direito deles. Isso é uma coisa que me entristece, quando eu vejo um funcionário público clamar pelo seu direito. Uma coisa que não há necessidade dele clamar. Ele teria que ter prazer, quando passasse o cartão dele na conta bancária dele, e ver o que era direito dele lá na conta. Porque isso ele não está pedindo favor a gestor nenhum. Ele não está pedindo favor a nenhum de nós vereadores. Ele está simplesmente pedindo a oportunidade de no futuro ter uma aposentadoria correta. Que era o que vinha acontecendo aqui com os professores. Que teve pessoas aqui, como Dona Judite, uma dos exemplos, Tata e outros demais, que morreram na vontade de ter seu salário digno recebido na sua conta e que nunca chegou esse dia. Não desmerecendo nenhuma categoria, mas quando a gente vê esse clamor, nos entristece de forma que parte da alma nossa, porque é um direito de cada um, funcionário público, é um direito de cada um deles ser digno de ir no mercado e fazer suas compras. Mas infelizmente eu vejo a indiferença, a maldade com o próximo. E quando se fala em direito, é o dever, é a obrigação da gestão cumprir. Porque nenhum funcionário está pedindo favor a nenhum político. Ele fez o concurso público, e existem as leis, e elas são para priorizar, não falando dos mais necessitados, priorizar o funcionário, para ele receber o que realmente é direito dele. Porque necessidade não se chama necessidade de receber. Se chama necessidade de estar de acordo com a lei e que ela seja paga. Porque o professor aqui não tinha dinheiro e não apareceu. Quando a justiça encurralou, não teve que resolver? E por que não chamar a categoria, conversar com eles e fazer um acordo? A Guarda Municipal, o agente de edemia, o agente de saúde, todas essas classes precisam de um reparo. Um reparo que é um direito deles. Não está pedindo favor a gestão nenhuma. E nesta casa aqui é bom que tenhamos consciência que quando começarmos a nos pronunciar, independente de estar em cadeira ou em partido, é defender a população. Não é defender o interesse próprio, não. É defender a todos. Porque todos os funcionários públicos têm o seu direito. E na maioria das vezes são negados. São negados, mas quando catucam no bico de cada um que realmente está vendo que está sendo prejudicado, é quando você receber. Tem um conhecimento de funcionário que tem uma gratificação de R$150, de R$100, e ele endeusa. Eu não vou endeusar ninguém. A permanência de um salário digno é a gestão cumprir com seu juramento de lei. É ver e protocolar. E acordar o que é direito de cada um. Porque enquanto nós pensamos só em si, pode ter certeza que cada vez mais se afunda. E nunca se esqueça da lei do retorno. Nunca se esqueça. Ela tarda, mas não falha. Quando a gente, vereador Naldo, se enaltece demais com a situação que só nos prevalece,
pode ter certeza que tem gente sofrendo, mas que você também vai pagar. Você vai pagar porque a justiça de Deus é atada, mas não falha. Isso é um retrocesso. Que eu estou nessa cadeira, o senhor está aí. Mas logo, logo nós podemos estar ali, naquele outro lado, reivindicando que é um direito de nós. E quando alguém reivindica, a gente se acha no direito, às vezes, por defender uma gestão, se acha no direito de defender o erro. Mas nós temos que entender uma coisa. Defender o erro nos prejudica, nos afunila, nos afunda. E quando a gente pensarmos nessa situação, lá vai ter pessoas que vão sofrer. Isso vai machucar nossos dedos. Porque tem pessoas que são familiares. Porque uma cidade desse porte, como Livramento, é uma cidade pequena que todo mundo é família. Todo mundo é amigo. E temos que entender. Poder só de Deus. Poder eterno só de Deus. Aqui eu estou em uma plena representação praticamente anual. E toda vez que a gente deixa de reivindicar o que é direito do funcionário público e os nossos direitos, quando a gente se esconde deles, achando que uma gestão nunca vai passar, pode ter certeza que vem à tona, viu? Vem à tona e depois você vai estar em outro palanque e vai sentir aquela saudade e aquela falta de sentar na cadeira e reivindicar o que é direito da população. Dizer também, pegando um deixo as palavras do vereador Flávio Leite, quando ele disse em questão de funcionário. Temos funcionário dentro da Secretaria hoje de Educação que ele tem ódio de sala de aula. Ele tem ódio. Agora, se ele tem ódio de sala de aula, é bom que ele permaneça tendo ódio. Agora que ele passe no RH e peça a demissão dele. Porque ele fez o concurso para aquilo ali. Agora, devido a arrumados políticos, ele exerce lá do mesmo canto. Passa outros e ele está lá. Agora dizer, quando se fala que a parte de professores não completou no processo seletivo, eu discordo. Eu discordo porque tem professores aí ausentes, tem professores aí onde não deve estar. Aí, os outros funcionários têm que pagar, têm que deixar de ir em busca do que é direito dele, para deixar que beneficie o cara porque ele passou no concurso público, para professor ele tem ódio de sala de aula? De jeito nenhum. Cada um que passou em sua função que vai lá exercer ela. A não ser que seja cargo comissionado, como o vereador Flávio Leite falou. Agora eu não posso engolir isso e nem admito. E eu quero ver na chamada, na tomada aí, eu quero ver se vão chamar todo mundo mesmo. Ou se vai ter exceção. Que eu vou fiscalizar, é um direito meu. É um direito, dever e obrigação minha. Sou pago pelo município para isso mesmo. Infelizmente, enquanto existir esse tipo de atitude, o município cada dia mais se afunila, ele se afunda. Rapaz, eu estou aqui como prefeito. Eu estou aqui como prefeito. Agora, você fez o concurso para quê? Pronto, você vai exercer ele. Agora, não venha me querer justificar que faltou, que não supriu a necessidade no processo seletivo. Se tem professor que ele é auxiliar de serviços gerais e ele está lá, exercendo a parte de professor. São coisas inadmissíveis que jamais eu vou me calar. Porque é um direito de cada um de nós. Agora, um direito, como eu tenho sempre dito aqui. A Adriana é funcionária pública. Cassiano, funcionário estadual, é público também. Como o vereador Naldo, Lucenildo e Júnior Rodrigues. Nós todos tenhamos que pensar em um objetivo só. Defender quando tiver certo. Dizer a verdade no momento correto. E não querer se esconder. Querer se enaltecer para defender uma situação onde a gente sabe que está errado. E não adianta querer defender nessa casa aqui não. Porque cada vez que defender aqui eu vou bater de frente. E eu vou mostrar em documento. Eu vou mostrar em documento. E documento tem para provar aqui. E nem vem
Onde você pensar, tem papel aqui dentro dessa casa aqui, para nós debuiar ele. Agora aqui não vou me calar, não. Uma boa noite a todos. Passando para o segundo expediente. Não havendo nenhum inscrito para usar a tribuna. Passar a palavra ao primeiro secretário para a leitura da indicação legislativa de iniciativa do vereador José Rodrigues. Tem um ali, né? Estado da Paraíba, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Livramento, Gabinete do Vereador José Rodrigues de Lima Júnior, Indicação Legislativa 001/2023. Senhor Presidente, Alzenralo das Neves Bezerra. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado pelo regimento interno e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão da presente indicação legislativa para que seja apreciada e votada por esse respeitável Parlamento. Se aprovada, que seja encaminhada ao senhor Hernandes Barbosa Nóbrega, digníssimo prefeito municipal. Indicação: que a rua projetada no bairro Santo Antônio, com confrontações com a rua Teodomiro Ferreira Portela, Rua da Creche, Rua Anísia Josefa da Conceição e com a Rua Inácia Emerenciana da Conceição, receba o nome em memória do saudoso senhor Moacir Quintino Soares. Justificativa: a denominação de um nome de uma via pública implica proporcionar o direito elementar de cidadania em diversos benefícios para os moradores que ali residem. Após essa denominação, as pessoas poderão receber correspondências, pertencer ao mapa municipal e ao mapa de comunicação postal, solicitar demandas de infraestrutura, comprovação de endereço para confecção de documentos, matrículas em escolas, inscrições em programas assistenciais e diversos outros benefícios. Em conversa com a agente comunitária de saúde da referida rua projetada, Suene Cavalcante, fui informado que apenas aquela rua de sua área de trabalho estava sem ser nomeada. A mesma sugeriu o nome do senhor Moacir Quintino Soares e eu, de prontidão, acatei a ideia de apresentar a presente indicação. Vale salientar que a família do saudoso Moacir já foi consultada sobre a proposta e de forma unânime a aceitaram com um sentimento de muita gratidão por tal reconhecimento. Quem foi o senhor Moacir Soares? Quintino Soares. Nascido em 19 de agosto de 1937, casado com a senhora Alzira Germano, pai de 5 filhos biológicos e 1 de coração, era um homem forte e íntegro, determinado, corajoso, trabalhador, firme em suas ideias e convicções e que não se deixava ser influenciado por palavras ou visões contrárias ao que já havia determinado para si. De origem humilde, que sabia discernir e aproveitar as oportunidades, e quando elas não surgiam, ele mesmo as criava e assim realizava o que queria. Um homem visionário e apaixonado pela agricultura, de onde veio sua estrutura financeira para o sustento familiar e que lhe possibilitou realizar o sonho de formar os 5 filhos. O seu sonho para cada um foi realizado. Amante da música e da banda filarmônica Nossa Senhora do Livramento, quando a mesma tocava, era visível o brilho em seus olhos e não era capaz de conter uma frase muitas vezes pronunciadas: é bonito, é bonito. E o que dizer pelo amor à política? Em meados dos anos 70, foi candidato a prefeito da cidade de Livramento, não conseguiu ser eleito, falta essa observação aqui, mas ele perdeu a eleição por 42 votos.
Porém, pelo acesso que tinha às autoridades políticas da época, como Wilson Braga, Tarcísio Buriti, Egídio Madruga, Assis Quintães, entre outros, buscou melhorias para o município de Livramento, e por que não dizer de toda a região. Não hesitava em dizer às autoridades municipais o que precisava ser feito para que o município fosse desenvolvido. Sentado em sua cadeira de descanso, referia incansavelmente que Livramento poderia ser um município reconhecido. Essa foi uma das muitas contribuições que deixou. Um homem notável, por que não dizer um homem com ideias à frente do seu tempo, em 14 de dezembro do ano 2022, parte para a morada eterna e deixa um legado registrado na história de Livramento. Nestes termos, pede deferimento José Rodrigues de Lima Júnior, vereador. Livramento, 13 de março de 2023. Retorno a palavra ao senhor presidente. Feita a leitura, eu abro espaço de breve pronunciamento para a discussão do projeto, da indicação. Vereador Naldo. Só uma complementação aqui, vereador Júnior. É interessantíssimo a indicação. E só a questão da indicação. É quando você diz aqui, indico, que tal. Era interessante, como sugeriu aqui até o vereador Flavinho, você fazer verbal. Indicar quem? Ao Poder Executivo. A gente votar só para complementar. Aonde? Indicação que a rua projetada. Sim, mas não está direcionando. Mas no texto aqui não está indicando o executivo, não. Mas sim, mas quando você bota aqui indico, você tem que discriminar quem você está indicando, porque quando aí você pode complementar, fazer verbal, porque do jeito que está aqui, você está indicando, mas está indicando a quem? É. Quando, né? Mas não tá o executivo, porque é o executivo que vai mandar o projeto, então você tem que direcionar a indicação a ele, não, entendeu? É só uma complementação para. Mais algum que queira se pronunciar? Não havendo. Senhor presidente, eu posso indicar de forma Pode verbal? sim. Pode sim. Eu gostaria que registrasse em ata, né, que essa indicação, né, da nomeação dessa rua que é projetada, né, que seja indicada diretamente ao executivo do município de Livramento. Tá ok, vereador. Não havendo mais nenhum vereador que queira se pronunciar em discussão da indicação do vereador José Rodrigues, declaro aberta a votação. Os que votarem a favor, permaneçam como está. E os que não, se manifestem. Indicação de José Rodrigues, aprovada por unanimidade. Eu peço à secretária que recolha as assinaturas do projeto, da indicação.
Antes de terminar, de encerrar a sessão, vou fazer um breve pronunciamento aqui. Passa a palavra ao vereador Júnior. Seus agradecimentos. Colegas vereadores, muito obrigado pela votação da indicação. É notório que às vezes as pessoas até criticam, né? Vereador só serve para dar nome de rua e tudo mais. Muito interessante, né? Quando somos É interessante quando somos solicitados por alguém da comunidade que pede, né, algo desse tipo, para que a gente possa estar proporcionando, né, uma indicação, um requerimento, seja escrito, seja verbal, para que aquela localidade ela receba um nome. E assim, a partir desse nome, aquelas pessoas que ali residem, eles terão uma condição favorável de habitar naquele local que escolheram para morar. Então, por mais que seja uma crítica, né, mas que é pertinente. Então, meu muito obrigado a todos vocês que aprovaram a indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pelas suas palavras. E é louvável a sua indicação. Era um homem do campo, um guerreiro, e que deixou seu legado aqui no município. As pessoas o admiravam como um administrador da agricultura. Era um homem intelectual, um homem inteligente, e deixou muitos ensinamentos aqui nessa terra. Dia 15, eu encaminhei um ofício à Secretaria de Educação, a secretária Neumann Cristina, reivindicando o fardamento escolar da rede municipal, aonde ela me passou aqui, em meio de ofício, me afirmou que já tinha passado para o secretário de Finanças e que estava esperando, aguardando o fardamento escolar. Mas eu quero que fique aqui registrado em ata que para tudo na vida se existe um planejamento. Isso é na nossa casa, isso é no comércio, isso é nas nossas vidas. E quando se fala em dinheiro público, dinheiro Fundeb, há uma necessidade. O meu filho, eu posso ter a condição de até mesmo bancar uma roupa para ele ir até a escola. Mas sabemos nós que temos muitas mães de família, muitos pais de família que não têm a condição de todo dia estar com aquela roupa ali trocando uma situação e outra. E dizer à secretária que, para mim, o ofício dela é muito vago. Deixou muito a desejar como a secretária de Educação. Tudo que ela me falou aqui nesse ofício, eu vou encaminhar requerimento ao ofício, ao executivo, lá, me pronunciando e com essa devida cobrança. Você sabe por que eu não vou? Porque, na realidade, o gestor principal, que é o prefeito, ele deve satisfação ao município. Mas cada um que exerce a sua pasta deve satisfação. A pasta que ela está lá exercendo é da educação. E a ela que eu vou cobrar. Eu não vou me cansar, eu não estou nem um pouco preocupado e nem cansado. Vou cobrar 24 horas. Encaminharei novamente outro ofício. Se quiser, como secretária, me dar uma resposta, né? Não é eu me justificar ou pedir ao secretário Marcos, não. É a senhora que eu vou pedir. Eu vou mandar e-mail de ofício regimental, lhe cobrando de novo.
Nós já estamos praticamente no mês de abril e o fardamento não chegou ainda. Quando o gestor municipal coloca uma base de secretariado, é para eles ter respaldo. E para mim, o seu respaldo aqui foi muito vago. A senhora não me respondeu nada do que eu queria. A senhora não me respondeu nada. Exercer uma pasta onde não há competência por parte sua ou do governo não lhe dá respaldo, isso aí é um problema seu. Se sente na casa dele ou no gabinete dele e se responde e se resolva com ele. Eu preciso é do problema resolvido. Aqui a casa procura soluções, não é problema. Se a senhora tem sua diversidade aí em acatar o que o secretário de Finanças diz, problema seu de novo. Eu não estou nem aí com o que a senhora vai me dizer em meio de ofício. Eu quero resposta. O dinheiro da educação tem. E eu preciso que a senhora se pronuncie em meio de ofício, menos vago. Porque a senhora mandou para essa casa aqui e eu não recebi. Porque não tinha resposta. Mas a senhora mandou pelo correio e foi recebido. Que veio pelo correio. Mas pela senhora não tem um pingo de respeito. Porque a senhora não está tendo respeito com as mães de alunos e pai. A senhora, infelizmente, está sendo incompetente com a pasta. E fica aberto o espaço nessa casa aqui para a senhora fazer uso da tribuna e dar suas explicações vagas, como a senhora deu aqui em meio de ofício. Porque aí, dependendo do que a senhora se responder, isso é um problema seu, juntamente com um executivo. Era o pronunciamento final já, para encerramento, mas eu vou abrir o espaço de 1 minuto para você fazer um. Serei breve, sabe? Essa questão do fardamento era uma questão que eu ia abordar posteriormente. Eu ia só colher questão de informação. Não quero aqui culpar ninguém, mas entendo que a questão do fardamento é uma questão primordial para o alunado, até por questão de identificação do aluno. Eu lembro que quando, na minha infância e adolescência, muitos costumes mudaram, inclusive nas próprias escolas. Antigamente, a gente, quando entrava na escola, no início, da entrada, a gente perfilava, cantava o hino nacional e tudo mais, e tudo esses costumes, isso foram deixando de lado. São princípios básicos, fundamental na educação e formação de cidadão, né? Hoje você pode pegar qualquer aluno hoje e faça uma provocação a ela do hino nacional, para ver quem canta. Digo o hino corretamente. O hino do município, para ver quem canta. Então, isso são princípios básicos, fundamentais, que são deixados de lado. Isso prejudica na formação do cidadão. A questão do fardamento é outra questão, que é de identificação do alunado. Essa criança está indo para a escola, ela estuda em tal escola. Eu lembro que quando eu era aluno e já era adolescente, que estudava lá no Senecista, que hoje é o Alcides Carneiro, né? A gente sequer podia estar com a farda na rua, entrando em qualquer estabelecimento que fosse um bar, ou que fosse a boate na época, que a gente era punido por isso pela direção da escola. E eu acho que isso é uma questão muito forte ainda, é um radicalismo, mas assim, nessa parte aí de você estar fardado e você pode vir da escola e adentrar em determinado estabelecimento para resolver alguma coisa, né? Mas assim, eu vejo que isso foi se acabando no tempo, sabe? Hoje o aluno vai para a escola, ninguém sabe se é aluno, se não é. Tá entendendo? Até para o porteiro mesmo identificar, ele identifica porque está no dia a dia ali e vê aquelas caras todos os dias, né? Mas tem gente que, às vezes, se chegar um aluno novo
não está identificado com a farda, né? Então, assim, eu acho que o fardamento é primordial, como outros costumes, que deveria ser levado em conta. E voltado, não é nada demais, está entendendo? Você identificar um aluno, ele está com uma fardazinha, até porque tem pessoas que são de famílias carentes e nem todo dia tem roupas diferentes para ir para a escola. Ele tem que estar sempre mudando. E não está entendendo? A questão de uniformizar, né? A questão dos vestes, tanto do aluno, seja ele masculino ou feminino, que seja de forma composta, né? Que seja de forma composta. Para você valorizar a questão dos princípios, inclusive da família. Inclusive da família, né? Isso é importante. Essa questão já alguns pais de família já me procuraram com relação a isso. E eu ia só me certificar melhor, tá entendendo? Até porque eu acho que isso talvez tenha sido promessa de campanha também. E a gente está aqui para até mais para ajudar e colaborar. Tá entendendo? Não estou fazendo esse tom de crítica, não. Mas que é importante que a gente reveja algumas coisas, alguns conceitos que estão sendo deixados de lado. Isso prejudica, assim, na formação também das pessoas, né? Era só isso para colaborar, porque eu ia abordar isso em outro momento. Essa palavra é o vereador Júnior. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. E eu endosso as palavras do vereador Flávio, quando o mesmo diz que é muito importante essa questão do fardamento, e que realmente né? É uma identificação que ali a gente está recebendo um grupo de alunos, né? E fica mais compreensível e visível para você identificar o aluno naquele momento que ele está na escola, o que está indo para a escola. Isso já era uma conversa, só a critério de informação, isso já era uma conversa que pontuávamos, né, desde o ano passado, a necessidade do município fazer a aquisição desse fardamento escolar. Vale ressaltar que fardamento escolar não pode ser comprado com dinheiro de Fundeb, não pode. É vedada a compra de fardamento escolar com dinheiro de Fundeb, não pode. E recursos próprios, né? E aí eu conversava com o gestor justamente sobre essa questão de se ele tinha o interesse, se ele desejava comprar esse fardamento escolar, isso o ano passado. E a conversa que eu tive com ele foi o seguinte, e até a secretária estava presente também nesse momento que falávamos com ele sobre essa questão do fardamento, e ele dizia que estava dando prioridade à reforma das escolas que estaria fazendo com recursos próprios. Estaria reformando as escolas, que aí a gente, quando anda pela zona rural, a gente vê a reforma, isso é notório, que está sendo feita essas reformas das escolas da zona rural. Então ele está tendo a conclusão da reforma dessas escolas, e aí depois ele partirá para a aquisição do fardamento escolar, que é de suma importância para o município, né, para todos os alunos, certo? Então, só a critério de informação. A aquisição não foi dada ainda pela justificativa de estar dando prioridade à reforma das escolas para depois ter a aquisição. E vale ressaltar que com dinheiro de Fundeb não se pode adquirir fardamento escolar. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente. Ressaltando suas palavras, vereador, eu vejo que o senhor é mais bem informado que a própria secretária, porque aqui foi muito vago. Eu acho que essas explicações que o senhor me deu, se ela tivesse colocado aqui, talvez já tivesse conjugado alguma coisa. Mas dizer ao vereador Júnior e a toda a população livramentense que há necessidade nas reformas. Mas a gente sabemos que se fizer um manejo, um planejamento correto, tem recurso para se resolver esse problema.
é um problema básico, muito fácil de resolver, diante da boa vontade. Mas eu vou dizer em poucas palavras que o secretário de Finanças ele faça uso da secretaria dele como administração pública e não como administração individual. Querem impor regras e limites onde ele mesmo sabe que tem como fazer. Se quiser resolver o problema, tem solução para ele. Isso aí só vai requerer a boa vontade dele. Mas não é o filho dele, não é a filha dele, que está na rede pública municipal necessitando de um fardamento, então pouco está se preocupando com a situação. Dizer à vereadora Adriana, parabenizar pela a nossa viagem, que nós todos fizemos aqui o ano passado, mas desta vez eu não vou estar podendo levar todo mundo e não vou também. Tem mais essa, né? Mas o que quiser, pode fazer. As diárias aqui estão cedidas para quem quiser ir a viagem de Brasília. Eu, particularmente, não vou, porque não vou poder ir. Não posso ir. E diante de qualquer outras situações que precisarem aqui, de maneira de ofício, que queira, para algum curso, palestrante, alguma coisa que for do Legislativo, eu quero dizer que a casa está disponível para qualquer um aqui que queira. Mas não fiz esse apanhado completo para ir todo mundo, porque eu vejo que a casa precisa de outras coisas, reforma aqui mesmo. Na realidade, tem um dinheiro aí para está em julgamento ainda, com o jurista da casa, está se informando se pode resolver, porque a gente precisa do banheiro de acessibilidade aqui que não tem. E diante desse banheiro vai ser desmanchado 2 e feito para fazer 1 e depois fazer 2 de novo. A gente tem coisas que tem mais necessidade na casa. Mas dizer que é um direito de cada um de vocês requerer aqui, de maneira regimental, que queira ir à viagem, e as diárias serão destinadas para qualquer um dos parlamentares aqui que precise, que queira ir. E não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão em nome de Deus. E uma boa noite a todos.